Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Hoje de manhã nós falamos a respeito de outro texto, mas agora eu gostaria de compartilhar com você a respeito desse tema, revelação e autoconhecimento. Há 2 semanas atrás nós falamos um pouco a respeito de revelação e religião. É na mesma esteira, no mesmo entendimento, na mesma compreensão daquilo que compartilhamos há 2 semanas atrás, baseado em Gênesis capítulo 28, a história de Jacó sobre revelação e religião, mostrando que o método de Deus é a revelação, o método divino de levar o homem ao conhecimento dele é a revelação. Revelação é Deus vindo até o homem. Foi isso que Deus fez em Cristo. Ele deixou a sua glória e veio habitar entre nós. É Deus se revelando. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1 que Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1 diz que Ele, Jesus, é a imagem exata do ser de Deus. João capítulo 1, verso 18, a Bíblia nos diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Ou seja, a revelação é esse método de Deus abrir os nossos olhos para nós enxergarmos quem Cristo é. Religião, o que é? A religião é o caminho inverso. A religião é o esforço humano de ir até Deus. Revelação é Deus vindo até o homem. Esse é o método divino das Escrituras. E o método humano, numa tentativa de resolver essa aparente situação incômoda, porque a revelação incomoda. Como assim? Deus vem e abre meus olhos, eu enxergo e não preciso fazer nenhum esforço, não preciso de nenhum tipo de sacrifício. Então a religião é esse substituto fracassado da revelação. A religião é esse esforço humano de ir até onde Deus está. Mas João 1,18 diz que ninguém jamais viu a Deus, então a religião fracassou. Se é o homem querendo ir até Deus, fracasso. Nesse sentido, Mateus capítulo 16 tem uma palavra para nós, tem algumas lições que nós podemos tirar dele. E eu queria que você prestasse atenção comigo no versículo 13, que diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Olha a primeira pergunta de Jesus: quem os outros? Aqueles que não fazem parte do círculo dos apóstolos, aqueles que não estavam caminhando com eles diariamente, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem é que os homens estão dizendo que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos. Jesus está fazendo uma pergunta aqui a respeito de como as pessoas o viam a partir de uma certa distância, de como as pessoas o viam a partir de uma visão não muito próxima, não muito íntima. Vamos dizer que essa é uma percepção da religião. Como é que as pessoas o viam religiosamente? Pessoas que não conviviam, pessoas que não estavam próximas, pessoas que não estavam andando com eles no dia a dia. Os discípulos respondem para Jesus. Uns dizem que é João Batista, que fora o último dos profetas, o profeta já quase na dobradiça da história,
que faz junção do Antigo e do Novo Testamento, da Antiga e da Nova Aliança. Então uns dizem que tu és João Batista, um profeta contundente, de anúncios absolutamente contundentes. Outros dizem que tu és Elias. Elias, a referência profética do Antigo Testamento. Se nós formos pensar em alguma referência profética no Antigo Testamento, essa referência é Elias. Ou Jeremias, que era o profeta mais sensível que nós temos no Antigo Testamento. Um profeta de habilidades e de aptidões muito únicas. Um profeta poeta, aliás, porque é ele quem escreve também Lamentações. Um homem de muitas dores, um homem que sabia sentir a dor alheia. Então, eles identificam Jesus com esses profetas. E olha que interessante, eles estão identificando Jesus com um dos profetas. Olhando à distância, olhando a partir de uma distância razoável, Jesus parece um profeta. Jesus parece alguém muito semelhante àqueles que trouxeram, eles já têm uma pista, que trouxeram a voz de Deus aos homens. Jesus parece um dos profetas. Tendo posto isso, Jesus faz uma outra pergunta para eles. E nós temos, a partir do versículo 15, essa outra pergunta. E vocês, que estão caminhando comigo dia após dia, vocês que estão aqui próximos, vocês que já convivem comigo há um tempo considerável, quem dizem que eu sou? E o Pedro, não podia ser outro, responde para Jesus: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muda completamente de profeta para Messias, porque profetas existiam muitos, profetas foram centenas, alguns deles com nome, outros apenas chamados de profeta no Antigo Testamento. Havia, em outras palavras, aqueles que olham distante, aqueles que olham a uma certa distância, diz que Jesus é mais do mesmo. Mas aqueles que estão olhando próximos, dizem: você é único, não pode existir outro, porque o Cristo, o Messias, era um só. Embora muitos pudessem vir trazendo a ideia de que fossem o Messias de fato era um só. E observe que coisa absolutamente intrigante, que Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a concretização de todos os nossos anseios da antiga aliança. Tu és aquele que cumpre. Tu não és um profeta, tu és aquele que cumpre as profecias. Tu não és apenas aquele que traz a voz de Deus aos homens como um profeta, tu és a própria voz. Então observe, muda completamente. E em seguida, Jesus faz uma afirmação a Pedro que nós deveríamos ficar atentos a ela, porque então Jesus afirma: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne ou sangue quem te revelaram. Revelação. Jesus diz: olha, Pedro, você não fez essa declaração porque essa declaração nasceu de um esforço intelectual. Não foi carne, não foi sangue. Não foi porque você pegou todos os livros que os rabinos escreveram, rabiscaram as anotações deles. Não foi porque você estudou com afinco. Não foi porque você foi fazer pesquisas numa biblioteca. Não foi porque você fez estudos e pesquisas numa lâmina de laboratório que você descobriu o que você descobriu. Pedro, essa luz que fez com que a sua mente fosse aberta, que fez com que os teus olhos enxergassem, não é resultado de carne ou sangue. Não foi uma decisão que você tomou. Isso que te aconteceu, Pedro, é uma obra muito maior. Essa obra é uma obra divina. Foi meu Pai
que está no céu que te revelou. Foi o meu Pai que te revelou. Você teve uma revelação, Pedro. O que você teve é um método divino em ação. Aliás, irmãos, eu não tenho dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Mas quanto a isso, eu não tenho dúvidas. De que uma pessoa só conhece a Deus porque os olhos dela foram abertos um dia. Pode até ser através de uma cegueira, como foi no caso de Paulo. Os olhos espirituais de Paulo foram abertos no momento em que os olhos da carne foram fechados e ele ficou cego. Foi quando ele entendeu aquela voz que dizia assim: eu sou Jesus. Revelação, eu sou Jesus. E ao longo das Escrituras, Deus vindo e se revelando aos pais, aos profetas, aos homens, todos eles, a mim e a você, nós somos frutos de uma revelação. Infelizmente, alguns continuam sendo frutos de uma religião, frutos apenas da tradição dos seus pais, fruto apenas daquilo que lhe ensinaram, terceira mão, terceirizado. Aprendeu porque alguém lhe disse, e porque essa pessoa lhe disse, isso ficou cravado no coração, e vive a síndrome de Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vivo assim, e provavelmente vou morrer assim, porque foi assim que me ensinaram a ser. Gabriela. Porque é assim. Quem vive a partir da perspectiva religiosa, vive sem revelação. Vive apenas porque alguém lhe ensinou, mas nada que tenha verdadeira iluminação celestial. O Paulo, enquanto viveu dentro da religião judaica, ele viveu a partir dessa tradição dos seus pais. Ele diz isso lá em Gálatas. É um dos testemunhos do apóstolo Paulo. E em Gálatas capítulo 1 ele diz: olha, eu era rigoroso no que diz respeito à tradição dos meus pais. Os meus pais me ensinaram e eu segui à risca. Quando colocavam numa balança Paulo e todos aqueles da minha idade, eu pesava muito mais. Eu me dediquei aos estudos da Torá, eu sabia absolutamente todas as profecias, eu as conhecia, mas quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim, os meus olhos foram abertos, e eu comecei a perceber que estas coisas todas aqui eram como esterco, porque agora eu tinha um conhecimento maior, eu tinha um conhecimento de Cristo, e esse conhecimento era tudo que eu precisava. Então observe, a revelação é uma obra do Pai que abre os nossos olhos, não é? Agora nós vivemos num tempo, eu vou continuar já a leitura, mas nós vivemos num tempo em que se tem falado muito a respeito de autoconhecimento. Muita gente à procura de autoconhecimento. Movimentos de todas as espécies em torno de uma busca por autoconhecimento. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18. Também eu lhe digo que você é Pedro. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão procurando se conhecer, não é? Você tem os movimentos que nasceram com o existencialismo. Um dos principais é o humanismo, que faz com que o homem seja o rei de si mesmo, e a busca do autoconhecimento está muito presente. Você tem a psicanálise, que é uma busca profunda por autoconhecimento. Enfim, você tem movimentos no mundo que estão promovendo isso. Você faz cursos hoje em busca de
e se identificar, conhecer a sua identidade, saber quem você é. Existe um teste chamado janela Johari, que eu acho muito interessante. Esse teste da janela Johari assim, pense em um quadrado e divida esse quadrado em 4 partes. Faça esse exercício mentalmente aí. Então tem um quadrado, divide esse quadrado em 4 partes. Dizem que uma parte é chamada de eu aberto. O que é o eu aberto? É aquilo que todas as pessoas veem sobre mim e que eu vejo sobre mim. São as coisas que eu permito que as pessoas vejam sobre mim, porque são coisas que estão iluminadas e eu não quero que elas fiquem encobertas. Em outras palavras, são as coisas boas a nosso respeito. É a nossa reputação, não é? Então a reputação é aquilo que a gente preserva diante dos homens. Isso é o eu aberto. Diz que existe um outro quadradinho, esse pessoal, o Johari, que eram 2 psicólogos. O nome é interessante, é o John e o Harrison. Aí eles uniram, ficou Johari. E formaram a janela Johari. Aí, diz que num outro quadradinho, eles dizem, existe o que eles chamam de eu secreto. O que é o eu secreto? É aquilo que as pessoas não sabem sobre mim porque eu escondo delas. Eu sei. São áreas nubladas, não iluminadas, na maioria das vezes acinzentadas a nosso respeito, que a gente não quer que as pessoas vejam sobre nós. Então, esse eu secreto, ele fica resguardado. Eu sei o que acontece ali, mas eu não quero que ninguém saiba o que acontece ali. Eles dizem também que existe o eu cego. O que é o eu cego? Num outro quadradinho dentro desse quadrado maior. É aquilo que as pessoas veem sobre mim, mas que eu não consigo enxergar sobre mim. Por eu não conseguir enxergar, eu não consigo esconder. Então as pessoas enxergam. E o pessoal brinca que é tipo mau hálito. Todo mundo sabe que tem. Só quem é o portador não consegue identificá-lo. Você entende? É aquilo que é cego, é o ponto cego a nosso respeito. Os outros veem, mas eu não percebo. É aquilo que vem escrito na testa. Todo mundo vê, menos eu. Agora, eles dizem também que existe um último quadrado que é chamado de eu desconhecido. O que é o eu desconhecido? É aquilo que ninguém vê. Nem eu, nem os outros. É aquilo que fica no mais profundo do iceberg. É a ponta inversa do iceberg. É aquilo que está lá no fundão, que ninguém vê. Inclusive eu não vejo. Nessa busca por autoconhecimento, irmãos, nós estamos confundindo alhos com bugalhos. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as pessoas estão procurando autoconhecimento sem conhecimento de Deus. E sem conhecimento de Deus é impossível que eu e você acessemos as áreas cegas. As áreas cegas pode até ser que alguns consigam acessar através de profissionais muito habilidosos que os ajudem a identificar coisas que eles não conseguem identificar, mas que aqueles que possuem algumas habilidades conseguem. Mas o eu desconhecido, ninguém tem acesso. Olha que coisa interessante esse texto nos ensina. Esse texto está nos ensinando que o Pedro, de repente, tem os olhos abertos para identificar as coisas espirituais a respeito do céu, a respeito de Deus, a respeito de Cristo. De repente ele identifica claramente que Cristo não é mais um dos profetas, ele não é mais do mesmo. Ele identifica agora que Jesus é único.
que Jesus é singular, que Jesus é o único capaz de verdadeiramente vir e redimir o mundo. Ele é o Cristo, o Messias, Ele é o cumprimento de todas as promessas que nos fizeram lá no Antigo Testamento. E aí de repente Jesus diz: Pedro, você acertou em cheio, não foi carne nem sangue quem te revelaram, isso é uma revelação celestial, foi meu Pai que abriu seus olhos para você enxergar tudo isso. Mas eu tenho algo a te dizer, Pedro. Eu quero dizer que tu és Pedro. E Jesus fez isso com Pedro desde o início. João capítulo 1, verso 42. A Bíblia diz que a primeira vez que Jesus vê Pedro, Ele olha para ele e diz assim: tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas. Eu te conheço, Pedro. E o único que pode trazer à tona quem você de fato é, o verdadeiro autoconhecimento, só pode vir através de um conhecimento profundo. E esse conhecimento profundo, quem tem a seu respeito sou eu. E aqui novamente Jesus diz: tu és Pedro. E eu tenho boas novas para você, Pedro. Eu não vou entrar nas questões teológicas aqui, porque não é o meu propósito hoje. Mas Jesus diz: eu tenho boas novas, Pedro. Sobre esta pedra edificarei em minha igreja. E de fato Pedro foi um instrumento poderoso de Deus para iniciar a edificação da igreja. Eu sei que existem várias questões teológicas envolvidas aqui, mas não é esse o propósito, eu não quero entrar nisso. Mas, querendo ou não, Pedro foi um dos pilares. Está lá em Gálatas também. O apóstolo Paulo diz que quando ele foi para Jerusalém, ele encontrou aqueles que eram os pilares. E um desses era Cefas, era Simão. Jesus diz: eu estou vendo, Pedro, aqui, porque eu consigo olhar o teu coração. E quando eu identifico quem você é, eu sei exatamente quem você é. Com isso eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos buscar ajuda. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer autoexame, que nós não devemos nos submeter a algumas ferramentas que podem nos ajudar a identificar quem somos. Mas existem áreas na minha vida e na sua vida que são absolutamente desconhecidas, que ninguém, ser humano nessa terra, pode ter acesso, e que só existe um que tem acesso. E para que você saiba mais a respeito de si mesmo, é preciso perguntar para aquele que tem acesso. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 139? Senhor, tu me sondas, tu tens a capacidade de ir nas profundezas e buscar todo tipo de seiva ou de sujeira que se encontra nas profundezas. Porque tu me sondas, tu és como uma sonda, uma sonda ou uma draga, capaz de ir lá no fundo e buscar, seja a seiva como uma raiz, ou seja as sujidades, as sujeiras como uma draga. Tu me conheces, tu sabes quando eu me sento, e sabes também quando eu me levanto. Detalhes absolutamente
É como que o salmista dissesse assim, coisas despropositais, as coisas mais triviais da vida, levantar-se, assentar-se, tu sabes. De longe, conhece os meus pensamentos. Tu observas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem me chegou à língua, e tu já a conhece toda. Tu me cerca de todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento de Deus a teu respeito, a meu respeito, é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Esse conhecimento que Deus tem a nosso respeito, a meu respeito, a seu respeito, dessas áreas absolutamente cegas e desconhecidas, são coisas tão maravilhosas que eu não consigo atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Não existe nada em trevas, na minha existência ou na sua, que sejam aos olhos de Deus obscuras. Aos olhos de Deus é como se estivesse a luz do meio-dia. A noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Seja áreas iluminadas ou áreas obscuras, áreas sob trevas, são a mesma coisa. Por que que isso acontece? Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, um ser embrionário, sem forma, no ventre da mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. Nenhum desses dias ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Versículo de número 23, vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É uma oração agora, não é? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Agora, pergunta: por que fazer uma oração dessa? Sonda-me, conhece-me o coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele acabou de dizer tudo que Deus sabe a respeito dele. E poeticamente ele disse que não existe absolutamente nada escondido, nada que esteja obscuro aos olhos de Deus. Mas ele encerra fazendo uma oração: sonda-me e conhece-me. Por quê? Porque ele sabe, o salmista sabe, que o único capaz de trazer à tona, o único capaz de fazer emergir, o único capaz
de trazer revelação a respeito de quem nós verdadeiramente somos, é Deus. Autoconhecimento só é possível com conhecimento de Deus. Autoconhecimento verdadeiro, profundo, eficaz, que esgota as possibilidades. Esse que você procura tanto para entender determinadas raízes, para entender a gênese de algumas tristezas, para compreender os fundamentos, que muitas vezes é difícil você saber de onde aquilo nasceu, para compreender ações e reações. Essas coisas nós só conhecemos profundamente quando conhecemos a Deus. Fora disso, nós podemos até de alguma maneira tangenciar, tocar de raspão algumas coisas. E é até importante que toquemos. Mas se você quer verdadeiramente conhecer-se, você precisa de uma revelação. E essa revelação é Jesus Cristo. Cristo abre os nossos olhos. Ele não abre os nossos olhos apenas para sabermos quem é Deus. Ele abre os nossos olhos para que nós saibamos quem somos. É fabuloso isso. Porque Cristo não simplesmente veio revelar quem Deus é. Cristo veio revelar quem você é. E essa é a parte mais dolorida da vida cristã. Porque saber quem Deus é maravilhoso. Porque a gente olha para Jesus e começa a perceber que Deus é generoso, que Deus é cheio de graça, nele reside a verdade, que Ele sim tem práticas de justiça, mas a sua justiça é absolutamente cumprida na cruz. Então, se cremos, somos justificados. Mas quando a gente começa a caminhar na vida cristã, a gente percebe que essa é apenas a estação inicial da vida cristã. Que existem outras estações que precisam também ser paradas obrigatórias na nossa vida. E essas paradas obrigatórias necessariamente passarão por nos conhecermos. Porque só quando a gente se conhece um pouquinho mais, a gente para de emitir juízo sobre as pessoas. Só quando a gente passa a nos conhecer um pouquinho mais, a gente deixa de ser intolerante em relação aos erros alheios. Nós passamos a ser um pouco mais solidários, mais empáticos. Por quê? Porque nós entendemos que não somos essa maravilha toda. Porque Deus começa a nos mostrar no espelho da existência, que Ele mesmo coloca diante de nós, que nós precisamos muito da graça dEle, muito da misericórdia dEle, que Ele precisa muito segurar nas nossas mãos, caso contrário a gente escapa mesmo, que Ele precisa muito nos guiar pelo caminho eterno, porque senão nós nos perdemos nos desvios da perdição. Somente quando a gente começa a trilhar a vida cristã, que nós percebemos que mais do que sabermos quem Deus é em Cristo, existe uma etapa mais profunda nessa escola, que é Cristo revelando quem somos. Tu és Pedro. E nem sempre é bom a gente ouvir que somos Pedro. Porque o ser Pedro aqui significa, tu és esse que tem essa fama de valentão, de sabichão, de pescador corajoso na tempestade, mas que vai me negar. E eu vou interceder por ti, aliás, eu intercedi por ti.
para que você não se perca no caminho, porque Satanás pediu a sua vida para peneirá-lo. Mas enquanto Pedro ainda não tem esse conhecimento mais profundo, ele vai sempre negar a intercessão de Jesus e dizer assim: Senhor, ore pelo João, ore pelo Levi, ore pelo Natanael, ore pelos outros, porque eu me garanto, eu vou contigo até as últimas consequências. Mas basta o galo cantar e a gente percebe que não somos tudo que somos, ou que pensamos ser. Não somos o que as pessoas dizem que somos. Não somos o que nós mostramos ser. Que somos o que Deus revela que somos. E isso Ele não faz para nos humilhar. Isso Ele nos faz para gerar equilíbrio na nossa vida. E para dizer que nós somos o que Ele diz que somos. E que o resto é papo furado. O resto é conversa fiada. O resto é papo para boi dormir. Não vale absolutamente nada, é palha. Porque quando ele começa a trazer à tona quem verdadeiramente nós somos, aí sim começa a ser edificado uma casa com fundamentos sólidos. O resto é castelo de areia. O resto é castelo de areia. O vento sopra e a areia é dissipada. Mas quando as coisas vão sendo edificadas a partir daquilo que Deus vai revelando, e essas revelações, veja que eu estou dando um passo além na revelação. Não é a revelação apenas de quem Deus é em Cristo, mas é a revelação que Cristo faz de quem somos. Quando essas revelações começam a acontecer, geralmente elas acontecem das maneiras mais comuns. É o Espírito Santo, primeiro, que habita em nós. Que nos conhece muito bem porque habita em nós. É o espelho da palavra. A Bíblia não diz que a palavra é espelho, Tiago diz isso, que a palavra é espelho. Aí a gente começa a olhar para esse espelho e o espelho começa a nos mostrar quem somos. São os exercícios, sim, de autoexame que nós deveríamos fazer constantemente. E um deles é dar atenção sobre o que as pessoas que não gostam de mim falam sobre mim. Porque geralmente a gente diz assim: fulano não gosta de mim, por isso que ele está falando isso. Geralmente as pessoas que não gostam de nós vão falar a verdade. Dar atenção àquilo que me incomoda demais nas pessoas que convivem comigo. Porque geralmente, tudo aquilo que me incomoda demais nas pessoas que convivem comigo são apenas e tão somente reflexos de mim nele. Então eu não gosto do que vejo, porque eu não vejo o outro, eu me vejo. Então, quando a gente começa a fazer esses pequenos exercícios, pode ser que o Espírito Santo comece a trazer à tona mais sobre quem somos. E isso vai nos ajudar bastante. Isso nos ajuda a ser pessoas melhores, isso nos ajuda a ser igreja melhor, isso nos ajuda a nos relacionarmos melhor, isso nos ajuda a viver melhor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Ele nos ajude a não termos medo dessa revelação. Feche os olhos. Feche os olhos para dentro de si.
E tudo bem, meu irmão, se as coisas que você começa a descobrir a respeito de si mesmo não sejam tão maravilhosas assim. Que bom! Porque isso nos faz equilibrar um pouco mais as coisas. Isso nos ajuda a percebermos o quanto Deus é gracioso conosco. Isso nos ajuda a sermos mais empáticos. E nos ajuda em tantas outras coisas. Será que a gente consegue cantar aquela Teus Olhos Revelam que... Vamos ficar de pé? Nós já vamos orar e encerrar daqui a pouco o nosso culto. Mas eu queria que você pudesse pedir para Deus entrar nesse solo sagrado que é a nossa alma, o nosso coração. Nós colocamos diante de Ti a nossa vida, reconhecendo que precisamos tanto que os Teus olhos sejam postos sobre nós. Precisamos muito que o Senhor faça uma sondagem do nosso coração. Essas orações, ó Deus, elas não são simples nem são fáceis. São orações que geram, ó Deus, conflitos, mas depois elas revelam verdades, geram transformações, promovem paz e estabelecem, Senhor, fundamentos tão sólidos na nossa existência. Então nós pedimos que o Senhor seja misericordioso conosco. Pedimos que o Senhor lance luz para que nós não vivamos enganados a nosso próprio respeito. A Tua palavra tantas vezes nos fala, enganando-vos a vós mesmos. Nós não queremos ser enganados, mas nós não queremos nos enganar. Então nós pedimos que o Senhor
possa constantemente nos levar a essa estação, uma estação além, que faz com que nós enxerguemos um pouco mais a nosso próprio respeito. Que o Senhor nos ajude a sermos menos ríspidos, menos intolerantes, menos juízes. Que o Senhor promova dentro de nós, Pai, mais humildade, para que nós vejamos verdadeiramente que o que nos sustenta, o que nos dá forças para caminharmos, coragem para prosseguirmos, não é a nossa suficiência, mas é a Tua graça que nos é o bastante. Fica conosco, ó Deus, e ajuda-nos, auxilia-nos, sonda-nos e conhece-nos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão e o consolo do Espírito seja e permaneça sobre a sua vida agora e para todo sempre. Amém e amém.